Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino e hoje a gente segue com o penúltimo e, na minha opinião, o melhor episódio da primeira temporada de The Chosen, intitulado Convites. A primeira cena é um acontecimento lá do Antigo Testamento em que Moisés forja uma serpente de bronze para que quem olhasse para ela fosse salvo das serpentes do deserto. E o Josué olha para aquilo e questiona Moisés por parecer um símbolo de um deus pagão e aquilo não faz nenhum sentido. Então Moisés responde que ele aprendeu a obedecer a Deus sem questionar e que aquilo era um ato de fé e não de razão. E em seguida a cena corta para quem? Para o Mateus, o cara mais racional da série. E ele tá lá vivendo a vida dele de luxo, escolhendo as sandálias, as roupas, os perfumes. Mas será que essa era a vida que ele almejava? Na cena seguinte, o Nicodemos e a sua esposa têm uma conversa e nela o fariseu diz que muitas coisas não são o que parecem vistas por fora. Obviamente ele está pensando em Jesus de Nazaré, em toda a situação que aconteceu desde que ele chegou em Cafarnaum. Mas eu diria que essa frase facilmente faz sentido com todos os arcos de todos os personagens que estão sendo representados nessa temporada. Em outra cena, Jesus conversa com João e diz para ele que ele fica assim feliz por não ter um lugar só para ficar, visto que o objetivo dele era espalhar as boas novas e fazer a vontade do seu pai. E ainda dá uma lição sobre hospitalidade, mostrando que é possível agir assim, mesmo que você não tenha uma casa. Ou seja, ele está falando que a gente não tem nenhum tipo de desculpa para não amar o próximo como a gente deveria. Maria chega e pede para conversar com Jesus e conta para ele sobre o pedido de Nicodemos. E Jesus aceita se encontrar com ele e revela para Maria que ele tem planos de um jantar na área norte da cidade na noite seguinte. Ou seja, ele já estava planejando jantar na casa do Mateus mesmo antes de chamá-lo. E falando em Mateus, ele vai até a casa dos seus pais, mesmo ele não tendo um bom relacionamento com eles, mas porque ele não tem mais a quem recorrer. Ele está tão em crise com tudo aquilo que ele testemunhou que ele precisa ouvir da boca de alguém se aquilo tudo era mesmo possível. Mas mais uma vez ele não encontra as respostas que ele precisa ali. Naquela noite, Jesus e Nicodemos se encontram e tem uma das conversas mais incríveis do seriado, a do famoso texto de João 3,16. Nessa conversa, Jesus revela que ele veio mostrar um reino, o reino de Deus. E aí ele conecta o começo do episódio citando a situação lá da serpente de bronze erguida no deserto como uma predição da sua própria morte como solução para o pecado da humanidade. Aliás, essa é a primeira vez que ele deixa absolutamente claro que o seu objetivo como Messias não é libertar o povo judeu da escravidão romana, e sim libertar toda a humanidade da escravidão do pecado e da morte. This has nothing to do with Rome. It's all about sin. E é legal que enquanto eles conversam, João tá ao pé da escada anotando tudo. Que é legal porque se você já leu o Evangelho de João, você sabe que isso está registrado lá. A conversa termina com Jesus convidando Nicodemos para segui-lo e é uma daquelas cenas super emocionantes e, se me permite acrescentar, cheia da presença do Espírito. Jesus é extremamente manso e dócil, mas ele expõe todas as desculpas que Nicodemos poderia dar. Ele é velho, ele tem uma boa posição no Sinédrio, ele tem família, mas ainda assim cabia a ele escolher se ele ia segui-lo e ver com seus próprios olhos tudo aquilo que ele ansiou por toda a sua vida, ou se ele ia se conformar com os bens e interesses desse mundo. Nicodemos afirma então que o seu coração lhe diz que ele está em solo sagrado. Ele parece crer realmente que Jesus é o Messias, mas existe uma diferença entre você crer em Jesus e você abrir mão de tudo para seguir a Jesus. Pense nisso. Mas o episódio ainda nos reserva um outro convite. Na manhã seguinte, Jesus e os seus discípulos estão passando pelo posto de coleta de Mateus. Jesus se vira para Mateus e o convida para segui-lo. O Mateus não consegue acreditar no que está acontecendo, deve ter algum engano. E o Simão pensa praticamente da mesma forma, porque ele vai questionar Jesus se ele sabe quem é, se ele conhece aquela pessoa.
E quando Jesus diz que sim, que ele o conhece, o Mateus deixa tudo para trás e o segue. O Caio não entende por que o Mateus está fazendo aquilo, mas é exatamente o que acontece. Ele simplesmente deixa tudo e segue Jesus. Percebe o contraste com Nicodemos? Jesus ainda diz para Simão que ele precisa aprender a se acostumar com o diferente. E parece ser bem recorrente mesmo isso em Jesus, fazer coisas que contradizem a expectativa das pessoas. E o episódio termina com Jesus dizendo que todos eles iam jantar na casa de Mateus. I'm not welcome at dinner parties, but that's not going to be a problem tonight. You're the host. Cara, eu acho brilhante como as frases e os diálogos, eles funcionam tanto no seu próprio contexto, dentro ali das cenas que eles estão acontecendo, como eles têm um significado mais profundo e mais abrangente, referente a todo o episódio, ou mesmo a toda a temporada ou a série. E eu acho isso tão incrível porque a Bíblia faz isso. Os textos bíblicos, eles também funcionam assim, eles têm um sentido dentro do seu contexto histórico, mas ao mesmo tempo eles extrapolam isso e têm uma dimensão profunda e contundente até os dias de hoje. E são esses detalhes que me fazem admirar tanto essa série. Mas e você, me diz aí, gostou desse episódio? Então curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho para receber as notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais, porque todo mundo tem que ver The Chosen.